Ninel Kulangina foi uma mulher russa que tinha o poder de mover elementos e até mesmo interferir no batimento cardíaco das pessoas, apenas com o poder da sua mente. E talvez isso te lembre uma série. E sim, a trama dessa história pode ter sido inspirado na vida dessa mulher. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de casos criminais e teorias, se inscreve aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos casos novos por aqui, tá bom? E antes de eu começar a te contar esse caso, é importante te dizer que eu não sei pronunciar muito bem o nome dessa mulher, porque é russo e eu não sei falar russo, então me desculpe se eu pronunciar o nome dela durante esse caso errado. Então agora, bora pro caso. Ninel Kulangina nasceu em 30 de julho de 1929 na antiga União Soviética, em São Petersburgo. Por esse ser um caso muito antigo, eu não consegui encontrar muitas informações sobre a infância da Ninel, então eu vou começar a te contar a partir dos 14 anos de idade dela. Então, aos 14 anos, durante o período da Segunda Guerra Mundial, a Ninel se alista para o Exército Vermelho, que era o exército ali da Rússia, onde fica de 1939 a 1945, exatamente no período da Segunda Guerra Mundial. E ela consegue sobreviver a essa guerra, e após esse período ela retorna para sua casa e se torna uma dona de casa convencional. Mas, na verdade, a Ninel ficou conhecida por suas capacidades mentais, principalmente pela psicocinese, que é a capacidade que as pessoas têm de mover, de manipular ou de colocar algum tipo de força sobre um material ou sobre uma pessoa. E tudo isso usando apenas a força da sua mente. A Ninel acreditava ter herdado essa condição da sua mãe, e assim como a personagem Eleven da série, a Ninel só conseguia mover ou manipular algum objeto se ela estivesse sob pressão, sobre algum nível de estresse ou muito ansiosa. E ela começou a perceber que sempre que estava muito nervosa ou muito ansiosa, os materiais, os elementos que estavam próximo a ela começava a se mover de uma maneira bem aleatória, e até mesmo os seus movimentos cardíacos ela conseguia controlar. Então ela só conseguia aplicar a força ou manipular algum objeto com a força da sua mente se ela estivesse muito nervosa ou passando por um pico de estresse ou de ansiedade. Mas com o tempo, a Ninel começou a perceber que ela poderia controlar esses sentimentos para, quem sabe, conseguir usar esse poder que ela tinha conscientemente. Com o passar do tempo e com muito treino, a Ninel descobriu que para ela usar esse poder conscientemente, ela precisaria estar calma e bem tranquila. Então ela começou a fazer alguns exercícios de meditação para ficar calma e tranquila e conseguir usar aquele dom que ela tinha, usando a força mental dela direcionada para algum objeto. Mas mesmo assim, ela não conseguia dominar ainda 100% esse dom, e sempre que ela tinha algum pico de pressão ou algum estresse ou estava ansiosa por alguma coisa, os objetos que estavam em volta dela começavam a se mexer muito, ela sentia muita dor de cabeça e também a sua vista ficava meio turva. Conforme Ninel foi entendendo o seu dom e se aperfeiçoando, ela conseguia mover pequenos objetos, copos, lápis e livros, mas tudo mudou na vida da Ninel quando, em 1970, dentro de um laboratório da antiga União Soviética, ela conseguiu parar o coração de um sapo apenas com o poder da sua mente. E todos os detalhes desse acontecimento foi registrado e está descrito em um livro, mas deixa eu te contar como foi que aconteceu. Em março de 1970, o governo da antiga União Soviética convidou a Ninel para que eles pudessem estudá-la, porque afinal de contas todo mundo queria saber como é que aquela mulher fazia aquilo e se era possível, através dos estudos, compartilhar para que mais pessoas também pudessem ler mentes ou fazer objetos se moverem, para saber se de alguma forma aquele dom que a Ninel tinha poderia ajudar o governo. Até porque os Estados Unidos e a União Soviética viviam em um verdadeiro embate para tentar provar quem era o melhor, qual país era a maior potência,
Então, tendo uma pessoa como a Ninel do lado de um governo era muito interessante para um e muito prejudicial para o outro. Então, por isso, o governo decidiu estudar a Ninel e saber como aquilo ali acontecia e como aquilo ali poderia ajudar o governo. Então, alguns cientistas levaram a Ninel até um laboratório onde tudo estava sendo filmado e colocaram alguns objetos na mesa e mandaram a Ninel fazer o que ela sabia fazer de melhor. Mas a Ninel pediu um tempo para conseguir se concentrar, porque lembra, ela aprendeu que ela precisava ficar calma, ficar tranquila e entrar meio que em um estado de meditação para conseguir fazer com que aquele dom, aquele poder mental dela fosse direcionado a um objeto. Então foi isso que ela fez, ela se acalmou, entrou no estado de meditação que ela precisava e sinalizou para os cientistas que ela estava pronta. Então os cientistas mandaram ela mover um objeto que estava na mesa e eles perceberam que quanto mais focada a Ninel ficava no objeto, mais rápido o seu coração batia, chegando a bater cerca de 240 batimentos por minuto, o que é muito rápido. Um coração de um adulto saudável jamais deve bater com essa velocidade toda, mas o de Ninel batia muito rápido sempre que ela estava muito concentrada. Mas como sempre, e para surpresa de todo mundo que estava naquela sala, a Ninel conseguiu mover o objeto que estava sobre a mesa e naquela sala tinha muitos médicos, muitos cientistas e tudo estava sendo gravado, mas um médico que estava lá achou que tudo aquilo não passava de uma brincadeira, de uma marmelada, que a Ninel era de fato uma charlatona. Então disse para ela que se ela era capaz de controlar os objetos e conseguir controlar o seu próprio batimento cardíaco, ele queria saber se ela era capaz de fazer um coração de um sapo parar de bater. Então eles pegaram um sapo, arrancaram o seu coração e colocaram em uma substância para que o coração do sapo continuasse batendo. Então a Ninel pediu um tempo para ela se concentrar. Ela se concentrou e assim que disse que estava tudo ok, que ia começar a experiência, eles notaram que o coração dela começou a acelerar muito e quanto mais ela ficava focada, mais o seu coração batia. E assim como ela conseguiu mover o objeto de lugar, ela também conseguiu parar o coração de um sapo apenas com o poder da sua mente. Os médicos, as pessoas que estavam lá, ficaram assim apavorados porque não achavam que aquilo ali era de fato verdade, acharam que de repente o sapo já ia morrer de qualquer jeito ou que aquela substância estava ruim. Então o médico que estava no local, achando que tudo aquilo era uma armação, disse que se a Ninel tinha capacidade de mover objetos e de parar um coração de um sapo, agora ele mesmo seria a cobaia. Ele resolveu deitar-se na maca, colocar os aparelhos para conseguir medir a frequência cardíaca dele e disse que era para ela parar o coração dele. As pessoas que estavam ali, os cientistas que acreditavam na experiência que estava fazendo e no dom que a Ninel apresentava para eles, disseram para não fazer o coração dele parar de bater não, mas que se possível ela poderia acelerar o batimento cardíaco dele. Ela pediu seu tempo para conseguir se acalmar, entrar no seu estado de tranquilidade e assim que estava pronta, ela começou a encarar o médico muito focada. Todo mundo não acreditava que aquilo ali poderia ser possível, mas quanto mais a Ninel encarava o médico, mais rápido o coração daquele médico batia. E o coração do médico começou a bater tão rápido, que ele estava sentindo muitas dores no peito. Então os cientistas que estavam acompanhando a experiência e os batimentos cardíacos do médico pediram para que a Ninel parasse com a experiência, porque senão com certeza o médico iria morrer. Com o aval dos cientistas, dos médicos e tendo tantas filmagens que comprovavam que o poder da mente de Ninel era real, a União Soviética começou a investir muito tempo e muito dinheiro para estudar a mente, a vida e os comportamentos da Ninel. Então eles começaram a fazer cada vez mais experiências com a Ninel, colocando ela em laboratórios diferentes, em situações diferentes, e eles puderam observar que durante as experiências não só o coração da Ninel batia muito forte, mas também o campo cerebral dela mudava de acordo com cada experiência que eles faziam. E além disso, o campo magnético da sala que eles estavam fazendo as experiências
mudava muito e às vezes eles conseguiam ver esse campo magnético enquanto a Ninel estava fazendo as suas experiências. Ao todo, 40 cientistas eram responsáveis pelos estudos que aconteciam na Ninel e eles criavam experiências diferentes, lugares diferentes, coisas diferentes para que a Ninel pudesse fazer, para que eles conseguissem gravar todo aquele material e estudar posteriormente para tentar entender como aquela mulher conseguia mover objetos, acelerar o seu coração, parar o coração de um sapo e acelerar um coração de uma outra pessoa apenas com o poder da sua mente. Em uma das experiências que eles fizeram com a Ninel, ela conseguiu separar a clara da gema do ovo apenas com o poder da sua mente, e em outra experiência eles pediram que ela abrisse uma caixa de fósforo e tirasse os fósforos de dentro da caixa, e ela conseguiu fazer. Em uma outra experiência mais louca ainda, eles criaram uma caixa onde eliminava o campo eletromagnético dali de dentro e colocaram todos esses palitos de fósforo dentro dessa caixa e pediram que ela tirasse apenas um palito, levantasse esse palito e tirasse ele fora da caixa. E ela conseguiu fazer isso apenas com o poder da mente. Gente, é muito louco pensar nisso, pensar que uma pessoa dessa conseguia fazer todas as experiências e que tudo isso foi datado, arquivado e está registrado através de câmeras de segurança. A história é que o governo da União Soviética estava fazendo testes com uma mulher que tinha o dom de mover objetos apenas com a sua mente, vazou pelo mundo. E nessa mesma época estava acontecendo muitos lançamentos de filmes de super-heróis, de ficção científica, de superpoderes, de poderes paranormais. E com a história de Ninel vazando aí pelo mundo apenas como boato, toda a comunidade médica e científica queria saber se isso era realmente um fato, se isso estava acontecendo, ou se era apenas um boato, apenas uma história para vender filme e para conseguir aumentar aí a audiência desse gênero. Mas logo esses boatos foram crescendo e os Estados Unidos ficou sabendo do que estava acontecendo, e como ele era o maior rival daquela época da União Soviética, com a Guerra Fria e com a corrida espacial, os Estados Unidos logo tratou de descobrir tudo o que estava acontecendo no governo da União Soviética para saber se essa história era verdade ou se era somente um boato para conseguir vender filmes desse gênero. Inclusive, esse tema de guerra, luta entre governos, casa bem aqui no canal, e se você fica curioso sobre esse tema assim como eu, é só você comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo maravilhoso e trago aqui para você. Eu amo essas curiosidades, esses fatos históricos, não sei se você gosta. Comenta aqui embaixo pra mim e me deixa saber. Muitas pessoas achavam que tudo isso era fake, inclusive muitos mágicos, pessoas que trabalhavam ali no mundo do ilusionismo, foram à mídia dizer que era muito fácil fazer aquilo ali que ela fazia, que tudo aquilo se tratava apenas de truques que poderiam muito bem ser feitos por qualquer pessoa que tivesse algum conhecimento de mágica ou de ilusionismo. Mas os Estados Unidos tratou de ficar de olho bem aberto, porque essa mulher poderia ser uma arma muito poderosa contra o seu governo, contra seus segredos e contra tudo que os Estados Unidos estava tentando construir naquela época. Não tendo todas essas informações vazadas, o governo da União Soviética tratou de fazer agora todas as suas experiências no máximo de sigilo possível para que essa história ficasse ali só no meio deles, para que só os cientistas deles e as pessoas que o governo podia confiar soubesse dessa história, para que eles pudessem fazer os seus testes, fazer as suas análises e tentar, quem sabe, reproduzir. Então, a partir desse momento, todas as experiências que foram feitas com a Ninel foram feitas em sigilo, em segredo, e o que a gente consegue saber depois desse fato é que em 11 de abril de 1990, aos 63 anos, a Ninel sofreu um infarto cardíaco fulminante e acabou falecendo. Muitas pessoas acreditavam que a causa desse infarto foi por conta de todo o esforço físico que a Ninel fazia durante as sessões,
porque para uma pessoa ter um infarto, o coração precisa estar com 400 batimentos por minuto. E o coração da Ninel muitas vezes chegava bem perto disso durante algumas experiências paranormais que ela fazia. A história de vida da Ninel e o seu dom é lembrado até os dias de hoje, inspirando muitos filmes, muitas séries, muitos livros, e acredita-se que a personagem Eleven da série foi inspirada na história de vida e no dom da Ninel Colangina. Eu quero muito saber o que vocês acham sobre esse caso. Você acha que tudo isso é uma mentira ou você acredita em poderes paranormais? Coloca aqui embaixo pra mim que eu quero muito saber. Esse foi o caso de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário aqui pra mim. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!